Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 23 de julho, sexta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura de hoje é do livro do Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 a 17. É o capítulo que fala do Decálogo, os 10 mandamentos que Deus dá a Moisés no Monte Sinai. Aqui, claro, nós temos que entender que não se dá apenas regras, normas, não sei como dizer, um estatuto pesado. Deus aqui está querendo lhe dar ao povo o caminho da vida. Porque você tem que saber que o homem, quando o demônio lhe tenta, e ele acredita que pode ser Deus de si mesmo, e poder discernir o que é bom e o que é mal para ele, e ele escolhe fazer a sua vontade, fica escravo de si mesmo. No fundo, o homem hoje escravo do pecado, ele olha tudo e dirige a sua vida a partir deste impulso, desta força, que é esta raiz que é o pecado nele, as paixões, desejos, vontades, etc. O que será a obra em Cristo é libertar o homem para que o homem possa, de verdade, não, ser livre, não estar escravo das suas paixões, para percorrer o caminho da vida, que é o caminho que Deus dá. Que Deus queria que o homem vivesse, fazendo a sua vontade, vivendo nele, para ele. Mas agora Deus tem que dar a estrada. Qual o caminho para que o homem, mesmo que ele, depois acontecerá isto, mas qual o caminho para a vida? Ser livre, tá bom. Então, qual a pista? E a pista é os mandamentos, que já começa, não? Eu sou o Senhor teu Deus, que não terás outros deuses além de mim. O homem quer ser feliz. Não pode ter o dinheiro como Deus, não pode ter o trabalho como Deus, não pode ter um afeto, pai, mãe, etc. Não, terá que aprender que é Deus. O homem, qual foi o primeiro engano? Achar que ele podia ser Deus de si mesmo, escravo da sua vontade, dos seus desejos, das suas paixões, de si mesmo, do seu eu, fazer a idolatria do eu. Isto é complicado. Depois diz o outro mandamento, não? De não pronunciar o nome de Deus em vão, não, etc. Porque às vezes a gente usa realmente Deus levianamente para nós mesmos, não para as nossas coisas. Depois falará de guardar um dia do Senhor. É claro que é um reconhecimento de que precisa de um dia para Ele, porque parece que a gente usa todos os outros dias para nós. Não? Para o trabalho, para a correria, escola. Parece que caiu na ilusão de que eu sou Deus. Lembrar que tem um dia que é do Senhor e que ao mesmo tempo serve do repouso. Mas não é um repouso para mim, homem, como se eu fosse Deus e o centro. É um repouso para lembrar que eu tenho que entrar no verdadeiro repouso, que é Deus, a sua vontade, que é Ele, a vida que vem dEle, das coisas dEle. Isso aqui é interessante. Depois fala de honrar pai e mãe, porque os primeiros mandamentos vão referidos a Deus, e depois vem os mandamentos referidos ao próximo. Então começa a honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não furtar, ou seja, aquele que de verdade vive em Deus, ama a Deus em primeiro lugar, se quer ter a vida, percorrer este caminho da vida, é o amor ao outro, a delicadeza com o outro, o respeito ao outro, não? Ou seja, pensar no próximo. Como dirá Jesus, no resumo que ele faz dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Este é o caminho da vida. Mas não é algo pesado. É verdade que no Antigo Testamento se dá esta lei para que o homem perceba que é incapaz de cumprir a lei, sem a graça de Deus. Onde terá a graça de Deus para viver esses mandamentos e essa lei? Em Cristo, que se fazendo um conosco,
nos dará, depois da sua ressurreição, o Espírito dele, a força de Deus em nós, para que nós de verdade possamos cumprir essa lei, esses mandamentos. Por isso espero que essa palavra não seja um peso hoje para você e para mim, mas seja de verdade alegria, porque este é o caminho da vida que Deus nos indica, e aquele que de verdade percebe que é esse caminho que ele tem que percorrer se quer ser feliz e ter a vida, verá que não é um peso, mas precisa da força de Deus, estar unido ao Deus, a Deus, comunhão com Ele, né? Unido a Ele para poder de verdade viver essa palavra. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 13, do versículo 18 ao 23. É a explicação da parábola do semeador que eu havia comentado anteontem. Tá? Jesus colocou que a semente é a palavra de Deus, no fundo. Porém, tem 4 maneiras de se aproximar, de acolher, de receber esta palavra. Uma que é caminho, é aquele que acolhendo a palavra, mas não sei como dizer, ela não cria uma raiz, não encontrou um solo bom para acolher esta palavra. O demônio atira, arrouba, que ele falava das aves do céu, não? Comparativo, com muita facilidade. Porque coloca, se você viver a palavra, você vai, como dizer, vai ser bobo, vai ser trouxa, vai perder oportunidade, vai perder o que daria a fazer a tua vontade, não? Se a gente olhando para os mandamentos da primeira leitura, parece que o homem fazer a vontade de Deus e não fazer a sua está perdendo. E por aí vai, ou seja, o demônio vai usando de um argumento que aquela palavra que poderia me dar a vida é roubada do meu coração. Depois colocou aquela, não, das pedras. O sujeito, como dirá Jesus aqui, que ouve com alegria, mas não tem raiz. Tudo aquilo que implica perseguição, ou seja, o sujeito acolheu a palavra, mas uma crítica de um colega, você vai perder o final de semana para não sei o quê, tu é mesmo um beato, você critica-se a fé, não? Por que que você, olha, é casado, eu sei que você é casado, mas vamos aproveitar a vida. Seja, a perseguição por ser fiel a uma palavra que eu recebi, que difícil que é. E aí não tem raiz. Qualquer coisinha, incômodo, não diria nem perseguição, hein? Incômodo por causa de viver esta palavra, já o sujeito abandona. É o terreno pedregoso. Depois colocou H sobre os espinhos. Aqui explica muito bem Jesus que as preocupações do mundo, né? Eu coloquei outro dia o que comerei, que beberei, mas não só isso. Realizar os meus projetos, os meus sonhos, ou seja, viver este mundo, não projetar a minha vida para a eternidade. Parece que tem que sorver desta vida, né, tudo, a felicidade aqui, e colocar a minha vida na realização dos meus ideais aqui. E além disso, aqui coloca a ilusão, mas eu diria que é muito mais, é o amor à riqueza, não? Sufocam a palavra, porque você querer colocar a vida nos prazeres, não colocar na dimensão de eternidade, de céu, de vida eterna, de ressurreição, né? Você vive aqui apenas esta vida e não quer viver a palavra que você acolheu, que te dá uma dimensão determinada de eternidade. O mandamento de Deus não é só para esta vida, mas te prepara, não sei, me coloca numa dimensão de eternidade. Por isso eu posso me privar de tantas coisas deste mundo, porque é um mundo melhor. E se eu sei viver bem aqui, e não me deixo escravizar pelo mundo, pelo amor ao mundo, às riquezas, preservo a minha vida para o reino dos céus. E depois coloca a palavra que cai na terra boa e frutifica. E como que eu sei que esta palavra caiu na terra boa? Pelo fruto, não?
paciência, bondade, mansidão, perdão, misericórdia, compaixão com o outro, esperança no meio da adversidade, não? A fé que me ajuda a suportar as dificuldades, a carregar a cruz de cada dia, enfim, se vê pelos frutos. Eu espero que de verdade nós sejamos esta boa terra. Hein? Espero que o Senhor de verdade encontre em nós sempre, ao semear a sua palavra, um coração reto, desejoso, e que as outras dificuldades que Jesus coloca como os outros terrenos que cai a semente, não nos atrapalhem. Por isso a conversão é transformar meu coração, que poderia ser caminho, pedra ou espinho, na boa terra. E o Senhor quer de verdade, por isso deu a sua igreja, e todo o trabalho de evangelização da igreja é para ajudar que o meu coração e o teu se transformem na boa terra que Jesus precisa para que essa semente, que é a palavra de Deus, dê fruto, frutifique em você e em mim. Eu espero que hoje, de verdade, o Senhor nos toque o coração, nos coloque o desejo da conversão e de sempre transformar o nosso coração na terra boa que a palavra de Deus precisa para dar os bons frutos que o Senhor pensou que você e eu dessemos ao acolher a sua palavra. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia, bendito és tu pela sua palavra, ajudando-nos a acolhê-la com docilidade e saber que os teus mandamentos é caminho de vida. Ajuda-nos de verdade a poder mortificar em nós tantas paixões, desejos e vontades que podem sufocar a tua palavra e podem nos privar da vida e vida eterna que tu tens pensado dar a cada um de nós. Ajuda-nos com teu Espírito a acolher de verdade e de coração esta palavra. Este pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da Palavra de Deus.